Conexão Tech traz para você, na íntegra, tudo que está acontecendo com inteligência artificial. Esse é o assunto do momento e a gente trouxe e vai trazer ao longo da programação um evento especial sobre inteligência artificial para empresas mais inteligentes. Nós tivemos aqui e vamos trazer tudo para você na íntegra, para você acompanhar e ter todas as informações que você precisa para fazer você mais inteligente e a tua empresa mais inteligente com tecnologia. Dia 23 de janeiro agora, o Fórum Econômico Mundial lançou as 10 habilidades que direcionam as pessoas até 2030. Dia 23 agora de janeiro, tá? Fresquinho. Dentre essa lista, me chamou a atenção 5. Pensamento analítico e sistêmico. Agora que eu olhei isso aqui, eu falei, oi? Como é que eu tenho um pensamento analítico e sistêmico? Percebeu? Estratégico, operacional. Mas a gente está sendo forçado a isso. Porque se eu faço algo que estrategicamente eu não sei o resultado, não faça. Eu tenho que ter estratégico, o pensamento sistêmico é diretivo. Quando a gente traz a hashtag tenha direção, é isso. Se cada um de nós soubermos o resultado final, pode ser que eu não sei como, não me interessa. Mas a minha execução focada para aquilo, eu chego rápido no resultado. Segundo, pensamento criativo e inovação prática. É outra coisa. Eu participei de algumas palestras do Demétrio, e quando a gente fala de criação, para quem é criativo, acho que a morte é você querer tangibilizar. Que a pessoa vira e fala assim, tá, mas põe na prática. Você fala, cara, entende o que eu estou dizendo. Depois a gente cria a prática. Mas aqui está sendo exigido, Demétrio. As pessoas precisam tangibilizar algo, mesmo que simples, para que elas se engajem para a direção. Pode ser que dentro da inovação a gente separe. A inovação disruptiva, ok. A inovação incremental, que faz parte da mudança contínua. Lá embaixo, pensamento crítico e tomada de decisão ética. Quem aqui não usou o GPT ou o Gemini para escrever um artigo, para gerar uma imagem? E a pergunta é propriedade sua ou não é? Você pode colocar como sendo uma produção sua ou não? Isso é ético ou não é? Esse ano a gente vai ter a lei que regulamenta isso e a regrinha do jogo vai mudar um pouquinho. Mas prestem atenção que quando a gente tem a consciência do que a gente está fazendo, a gente tem a certeza de que os nossos princípios na execução serão mantidos. Então eu não posso usar a IA de qualquer jeito. E eu não vou pôr a culpa na IA. A inteligência artificial ela continua sendo um instrumento, um meio. Os outros 2 pontos, que é alfabetização e inteligência artificial e dados, e o outro, que é aprendizado contínuo, que esse está em todas, né? Eu sempre que tenho oportunidade, eu estou com 52 anos, e eu sempre falo que eu nunca estudei, o Cássio falou, não sabe se eu durmo, né? É fascinante quando você consegue gerar resultado de algo que você não vê no mercado, que te promove mentalmente e fisicamente. Esse cenário é a linha da aprendizagem contínua. É a linha em que você quer evoluir, ninguém te empurra. É a linha em que você se coloca no contexto, ninguém te põe. As pessoas esquentam e se preparam para vir na reunião preparadas para aquilo que vai ser discutido. E por fim, olha só o disruptivo. Acho que muitos de vocês já pensaram nisso. Montar uma IA após reunião. Por que eu preciso mandar ata? Protocolo. Quem lê ata? Quando eu escrevo a ata do meu jeito, quem lê vai entender do mesmo jeito? Não. Não. Se eu monto uma inteligência artificial pós-reunião e que a pessoa conversa com ela e ela explica tudo o que foi tratado, a forma como foi feita, a minha ação e me dá o direcionamento que eu preciso, a chance de forma disruptiva da reunião gerar novos resultados e eu não ter que ter um time para cuidar do pós-reunião é grande. Porque eu tenho uma IA que faz isso. Faz sentido? A cara de vocês, eu não sei se tá para um lado bom ou para um lado ruim. Faz sentido? Isso aqui? Essa é a realidade. Tem alguém aqui que já faz isso?
Só para eu ver? Boa. Aqui, ó, conexão. Boa. Então isso é uma realidade, tá? A hora que a gente entra com essa realidade nessa curva, o plano para executivo, para C-level, atentem que menor custo gasto para manter o que está funcionando. Vou repetir. Menor custo para manter o que está funcionando. Tem muita gente que põe inteligência artificial numa área, diz que está investindo e não tem resultado e fica. Não, planeja, blinda. Traz nesse roteirinho que eu passei tudo que todo mundo faz para manter o resultado que tem. Automatize e ganha tempo de todo mundo. Menor custo, maior eficiência e a maior produtividade. 2026 vai ser marcado pela produtividade. Quem não for produtivo não vai ter tempo e nem dinheiro para investir nas outras curvas. Nem sempre a empresa vai ter dinheiro para montar a inovação. Nem sempre a empresa vai ter dinheiro para criar o motor 2, que é o negócio paralelo. A gente tem que se virar com o que tem. Então, a inteligência da organização do negócio está nesse ponto aqui. É aqui que para a gente hoje dá resultado. Eu preciso liberar tempo, ganhar produtividade e saber o resultado que eu vou dar. Nessa sequência, eu introduzo o ambiente de inovação para melhorar o que já tem e trabalhar o novo. Porque a hora que eu trabalho o novo, eu vou partir para novos mercados e cenários. Aonde que a IA entra em tudo isso? Aqui. E aí aqui também é um ponto de visão disruptiva que eu quero trazer para vocês. Todas as áreas precisam ser estratégicas. RH estratégico, comercial estratégico, finanças estratégico, logística estratégico, produção estratégico. Se eu arrumo uma forma melhor de fazer a produção com os recursos que eu tenho, com as pessoas que eu tenho, eu estou aproveitando o máximo delas. Toda a empresa é estratégica. Quando hoje a gente fala, 2026, de produtividade, e coloca a IA como apoio estratégico, eu estou mudando um pouquinho essa visão. Talvez eu não precise trocar um colaborador, eu preciso pôr uma IA que incentive e motive ele no que ele faça e direcione ele a fazer, surpreendentemente, coisa que ele não faz sozinho. Ao invés de eu ficar no WhatsApp conversando, bota ele para conversar com o robô, diz para ele o que ele precisa aprender, manda vídeo, brinca com ele. Aquele cara tem que se transformar. Então, a minha IA estratégica, ela permeia todas as áreas. E nesse ponto, a IA conecta a tradição com a inovação quando, um exemplo, fiz a contratação de um colaborador e vou fazer um onboarding. Ok? Precisa, é necessário e está tudo bem. Se eu deixo uma IA 24/7 de onboarding daquele colaborador, a curva de aprendizado dele, da cultura, a curva de aprendizado dele da operação vai ser menor. Lembra do cara às 9h15 da manhã perguntando da dúvida dele? Eu não preciso ter uma área que vai responder. A IA preparada vai responder o que é núcleo definido. Eu não estou falando que eu preciso ter uma pessoa para reproduzir o que está num documento escrito. Eu estou pondo uma IA para interpretar aquilo para ele que precisa. Se eu faço um onboarding desse jeito, eu vou ter um monte de clonezinho. E eu acho que muita gente vai gostar. Que a hora que você chama o seu clone e fala, estou ferrado, tenho que lançar a nota fiscal e não sei como, me deram o treinamento há uma semana e eu tenho 15 minutos para fazer, o clone vai dizer para você o que você tem que fazer, porque ele vai saber quem você é, qual é a tua dificuldade, onde você é bom, onde você não é. Existem casos, inclusive, que a gente cria no clone a pessoa que esse colaborador mais gosta. Pode ser um anime, pode ser um super-herói, pode ser... Eu tenho que ter conexão. O conteúdo vai por essa via de forma natural. A partir do momento que eu vou para o incremental aqui, ó, eu quero introduzir uma política nova de vendas no meu time de vendas. Mas eu tenho uma dificuldade, porque meu time está no Brasil todo, representante, eu tenho que fazer treinamento, acompanhamento. Muda uma pessoa só. A IA. Clona o diretor comercial, clona o gerente comercial e muda a IA. No dia seguinte, quando alguém de vendas for acessar a IA e perguntar para ela, ela vai introduzir a mudança da política. Naturalmente, dentro do dia a dia da pessoa. Eu não preciso estressar mais essa pessoa. Chega.
E o disruptivo, eu posso desenvolver uma IA que me ajuda na jornada de desenvolvimento interno, PDI. Ela me guia e eu crio a minha jornada. Você está acompanhando toda a programação aí, você está vendo que tem muito conteúdo da inteligência artificial. Tá? No próximo bloco a gente vai continuar com isso para que você não perca nada, nenhum momento. Então acompanhe, até já eu te espero. Quando a gente fala do letramento, a gente traz isso dentro de um contexto que faz sentido para que a gente traga cada vez mais um cenário inovador, disruptivo, prático. Por outro lado, se o ser humano não quiser fazer, ele não faz, tá certo? Não adianta nada a gente colocar todo o contexto e, no final das contas, o ser humano fala, eu não quero, tá? Eu costumo dizer que para essas pessoas a gente tem que dar tênis, porque a única coisa que vai sobrar é ele ficar correndo atrás de tudo. Por isso que nós precisamos trazer movimentos para que essas pessoas entendam o que está acontecendo do jeito delas, tá? No fim aqui, a gente colocou esse evento também para fazer o lançamento da plataforma workspaceai.digital. E aqui tem um ponto importante para vocês, líderes, donos, executivos, e mesmo quem usa a IA de forma operacional no dia a dia, pessoalmente. Tá? As ferramentas de tecnologia que nós temos hoje, elas carecem ainda de limites e ferramentas que dão garantias. Né? Quando eu olho para o meu negócio, para a inteligência do meu negócio, para a inteligência do mercado que eu possuo, eu tenho que proteger isso. De alguma forma, eu tenho que estar dentro de um ambiente seguro, tanto para poder desenvolver, quanto para poder operacionalizar, executar no dia a dia. Tá? Quando a gente fala do GPT, Gemini e todas aquelas plataformas, elas estão indo para esse caminho. Na prática, se a gente libera uma licença do ChatGPT para alguém, eu não tenho certeza de que ele só vai utilizar aquele agente. Ele pode acessar o GPT e perguntar o que ele quiser. Eu montei o agente que apoia ele no onboarding, mas ele não usa. Ele vai no GPT aberto e faz o que ele quiser. Eu não tenho como restringir isso. Por outro lado, as tecnologias que nós temos aqui embaixo, ERP, CRM, BI, desenvolvimentos, elas também têm uso da inteligência artificial, também garantem a execução, também trazem a certeza, mas eu também tenho ela dentro de contextos. Se eu tenho CRM de uma marca, se eu tenho ERP de outra marca, se eu tenho BI de outra marca, eu tenho que criar um sistema, um ecossistema que coabita entre eles. Para que eu pegue os dados do BI, faça uma análise, olhe o funil do CRM, faça uma análise, monte uma agenda e um plano de ação com acompanhamento no ERP. Não tenho isso tudo no mesmo ambiente. Então eu preciso ter uma estrutura que conecta a operação com a definição estratégica. O ano passado, perto do final do primeiro semestre, nós entendemos essa demanda. Que é o que eu estou passando para vocês e que vocês podem, inclusive, desenvolver, ok? Só que nos nossos projetos, a gente sentiu essa necessidade e nós desenvolvemos essa plataforma, que é o que vai ser apresentado pós o intervalo. É uma plataforma que atende a empresa e o indivíduo. E ali dentro eu trato com governança, com seriedade, com direção, o resultado. Então, para isso, eu tenho que trazer aquilo que veio lá de cima. E a alucina.
ela já está fora da caixa. A partir do momento que eu uso a inteligência artificial e entendo algo que vai ser boa para mim ou para minha empresa, eu tenho que ter um ambiente seguro. Se eu vou pedir, como vocês vão ver na prática aqui, nós vamos fazer um caso da reforma tributária. Reforma tributária já está rolando. Tem gente que não sabe nem a diferença do imposto. Não sabe nem o que já deveria ter feito. Mas está rolando. Se eu coloco tudo no GPT, eu perco o controle. Eu posso botar uma nota fiscal, vai sair o quê? Ela vai me orientar com base em quê? Eu não conheço a minha empresa, eu não conheço o meu negócio. Então, vocês vão ver na prática o uso do Workspace para esse caso que nós trouxemos da reforma tributária, para vocês entenderem que se eu contrato um colaborador hoje, ele usando o Workspace, ele tem grande chance de amanhã ele já estar produzindo. Porque eu tenho o processo, tenho a cultura, tenho as políticas, tenho as regras, ele vai ter vivo aquela operação. E nós temos o Workspace integrado aos RPs, BIs e CRM. Então você imagina, eu preciso lançar uma nota fiscal, ela fala para mim como lançar, mas ela não viu o que eu lancei. A hora que eu terminei de lançar, a IA vai na base, vê a nota e fala, amiguinho, você errou. Ou melhor que isso, para você lançar essa nota, você tem que ter NCM, CFAP, XYZ. Olhei na tua base e você não tem essa configuração. Não adianta você sentar agora para fazer, você não vai conseguir. Para mim, isso muda o ponteiro, muda a regra do jogo. Cada um vai pôr o cinto do Batman e vai sacar aquilo que tem de melhor para o que tem que fazer. Então, ao invés de eu ficar contratando, procurando, dê as condições para que essa pessoa se desenvolva no tempo dela, da forma dela, e você sabe o que ela tem que fazer. Se você colocar as IAs para ela, ela vai sacar, e uma IA vai ajudar a outra, e essa pessoa vai fazer o que tem que fazer. Isso não é ficção. Isso é o resumo do que já está sendo feito. A hora que a gente faz isso, a gente assusta as pessoas, porque elas precisam ser protagonistas. Nem todo mundo está preparado para ser protagonista. Nem todo mundo está preparado para subir no palco. O cara que emite nota, a hora que você fala isso para ele, ele olha para você e fala, eu só emito nota. Ele não está preparado para ser protagonista. A gente tem que preparar as pessoas para protagonizarem. A partir do momento que elas pegam a IA para si, elas se empoderam e com isso elas conseguem escalar aquilo que elas sabem. E se elas não sabem, ela pode ter uma IA que apoia ela na jornada de como aprender. Lembra do 40, 50, 60 mais? Esse é o cenário. Tá? Não só a ferramenta, mas eu preciso ter um ambiente de inovação nesse contexto. Então não adianta eu dar ferramenta. Eu tenho que ter aquele respiro de 1 hora, 15 minutos por dia. Eu tenho que ter um ambiente de inovação. Tanto para o indivíduo, quanto para a empresa, quanto para o mercado. O ano passado, o que nós tínhamos mais de depoimento no workshop era troca. A andragogia diz isso para a gente. Como é que nós, 40 mais, 50 mais, aprendemos? Fazendo. Se eu estou numa empresa que olha que eu vou ganhar tempo e eu tenho medo de falar que eu vou ganhar tempo, eu não falo. Se eu tenho um ambiente de inovação que permite ele falar quanto tempo ele vai ter, o próprio ambiente direciona aquilo que ele pode fazer de melhor. Os workshops são momentos em que as pessoas se abrem. Muita gente virava e falava assim, nossa, eu achei que eu estava ruim, mas eu vi ali que tem outro que está pior. Isso dá um quentinho no coração, né? É importante. Não adianta eu ficar olhando o amigo do lado, que a cultura é a mesma. Oxigena, traz. Esse ambiente de inovação junto com a ferramenta criou o ecossistema. Tá? E, de novo, se valham desses conceitos para que vocês implantem nas estruturas de vocês. É uma referência da nossa empresa que dá certo, da estrutura que a gente implanta em cliente, e que se vocês levarem para vocês, da forma de vocês, é o melhor. Eu preciso ter um ambiente de inovação, que a pessoa aprende fazendo, errando, não vai ter ninguém ali criticando ele, troca de experiência, que ele entenda a lógica e o raciocínio dele.
Como ele funciona? E aí eu amplio a zona de conforto. Eu costumo dizer que a gente produz na nossa zona de conforto. Sair da nossa zona de conforto mostra que eu preciso ampliar a zona de conforto. Quando você pede alguma coisa para alguém, desesperado, e alguém tem que fazer aquilo, ele vai inovar? Não. Ele faz aquilo que ele sabe. O que eu não posso é ficar com aquela experiência. Eu tenho que expandir esse meu conhecimento. E aí, nos 3 níveis. Eu preciso tratar isso no nível executivo. Por isso que nós temos 4 encontros com C-Levels. Eu trago isso por área. Por isso que nós temos 44 workshops por área esse ano. 44. RH, finanças, CSCX, logística, manufatura, jurídico e tudo mais. Porque eu preciso falar a língua da pessoa. Por isso que tem os especialistas. E dentro da empresa de vocês, vocês podem multiplicar isso formando alguém e levando isso para o resto do time. E também o que a gente chama de baby, que são as pessoas que estão sendo introduzidas dentro desse contexto. Cássio, eu já vou terminar. Eu estou usando os seus 5 mais os meus de atraso. Fica tranquilo. Quando a gente olha para a plataforma, esse aqui é a cereja do bolo. Pode ser que faça sentido ou não, mas o objetivo aqui é vocês saírem com incômodo positivo. Aprendi isso com Demétrio, né? A gente precisa incomodar positivamente as pessoas que fazem sentido e geram novos resultados. Olha que interessante. Em termos de software, até 24 para 25, existia um termo que era SaaS, que era o Software as a Service. As pessoas compram software que está na nuvem, né? O software como serviço. A gente, 2025, trabalhou o SaaS, o Service as Software. Service as Software. Se eu tenho uma área financeira que executa trabalho, eu posso usar a IA para fazer o serviço da área financeira 24/7. Hoje, a nossa consultoria é 24/7. A visão que eu tenho desse trabalho, ela é escalável. Lembra da Revolução Industrial? O alfaiate, que aí precisa ganhar escala, vem a indústria que faz o padrão do terno, e aí a gente segue o padrão porque eu tenho que atender todo mundo. Hoje a gente está numa época que o alfaiate faz 1.000, 2.000 ternos da noite para o dia. Ele abriu. A IA, ela entrega o que a pessoa precisa como serviço na ponta. Isso muda o jogo, muda a cultura, muda o resultado. Eu posso hoje ter uma empresa de manufatura que faz serviço de manutenção daquilo que ela produz. Esse serviço eu encapsulo e vendo para as outras empresas que não têm aquele serviço. Eu escalo isso, porque eu tenho a inteligência do negócio. Eu coloco na IA e vendo. Logo, eu escalo com a IA o meu serviço. Quem é o prestador de serviço autônomo? Qual que é a grande dificuldade? Tempo. Quem é autônomo consegue entregar o tamanho do braço. Se eu tenho a minha IA num ambiente que eu escalo, eu não vou substituir 100%, ok? Mas com certeza 70% das demandas que chegam para mim, uma IA pode apoiar e resolver na ponta. Se a gente levar isso para a área de saúde, levar para a área de educação, pedagogia e andragogia, para que a gente possa ter um serviço como software 24/7, a gente começa a mudar o ponteiro do jogo. Quem está fazendo isso no mercado? Fala para mim. Fora as empresas mais inteligentes. Prestem atenção nisso. Cultura não se muda, se adapta. Isso é o que a gente aprendeu. Tá? Então, troque o mudar pelo adaptar a cultura. E quando a gente traz essa adaptação da cultura, eu termino aqui a minha frase, a minha apresentação, falando desse conceito do nexialista. Os profissionais de mercado cada vez mais precisam dar conexão para as coisas que existem. Ele tem que estar presente para poder entender tudo que está disponível e a ordem que ele monta dá o resultado. O nexialista é o cara que tem a visão do todo e sabe aonde mexer para dar o resultado. Os nossos colaboradores, profissionais, funcionários, parceiros, clientes precisam ser nexialistas para que os recursos utilizados cheguem da melhor forma para o resultado. A gente está indo para uma era
O Daniel não está aqui, mas ele vai ver a gravação, Ana, que ele falou, né? Ele queria estar aqui. Né? A gente participa toda terça-feira do movimento do Reinvente já há 5 anos para 6 anos. E a gente fala muito do amor, felicidade corporativo. E para alguns fica uma coisa meio... como fazer isso? Tem um método, tem jeito, tem especialista. Mas a gente está vindo nessa era do hard software culture skill para o heart skill. As pessoas, elas não vão ser substituídas pela IA. A IA vai ajudar essas pessoas nas conexões da operação do que ela tem que fazer. A cultura da empresa com a IA guia para o resultado. Então eu preciso ter conexão com o propósito. Eu preciso fazer com que as pessoas se conectem pelo resultado. Por aquilo que motiva elas. Só que todo esse caminho que está aqui, se nós não estruturarmos, a gente vai pegar uma pessoa totalmente detonada aqui na ponta e vai ficar falando para ela que ela tem que ser feliz e conectar pelo coração. Eu não sou muito romântico. As coisas precisam andar. Segue esse fluxo que as pessoas naturalmente se conectam, tá? As empresas mais inteligentes traz isso como pano de fundo, Cássio. Eu sempre termino os meus workshops e espero profundamente que vocês tenham trazido para a cabeça de vocês insights, sacadas. Vi muita gente anotando, isso é muito bom. É uma forma que a gente tem para depois refletir sobre algo. E eu vou deixar 2 hashtags que a gente vai lançar esse ano. A gente tem que parar de empurrar as coisas e puxar. Então, hashtag não empurre, puxe. Né? Eu tenho que ir na minha empresa falar para a turma vir e não falar para a turma ir. Muda radicalmente o resultado. E, por fim, a gente tem que ter intenção. O que talvez diferencie a máquina hoje do humano é que o humano tem intenção. A máquina não sabe o que eu vou fazer com aquela informação, mas eu sei. E a intenção é que direciona o próximo passo. Então eu tenho que estar muito focado e muito presente para poder direcionar isso da melhor forma. Os negócios que sobreviverão são aqueles que morrem um pouco por dia. Só no final. Deixa o PowerPointzinho. Vocês vão ver essa frase em vários lugares, tá? Isso vale para o CNPJ ou para o CPF, tá bom? Se nós não protagonizarmos isso e fizermos disso um motor, alguém está fazendo e já vai ser tarde demais. Cássio, obrigado. Senhoras e senhores, Kleber Zumiotti. Boa, obrigado. O movimento de empresas inteligentes faz com que a gente pense realmente qual é a cultura da nossa empresa. Mas isso a gente pode aplicar dentro de casa. A gente pode fazer você pensar mais através da tecnologia. Você tem que usar a tecnologia como aliada. A tecnologia, ela tem que andar junto a você para te dar superpoderes, para fazer você ser uma pessoa mais produtiva para a sua empresa, mais produtiva na sua casa, para que você tenha mais qualidade de vida. Afinal de contas, a gente fala muito de tecnologia, mas nunca se falou tanto o quanto a gente precisa ser humano. Então, o Conexão Tech deixa essa mensagem que você tem que sim investir em tecnologia para que cada vez você possa ter mais qualidade de vida. Até a próxima!